Fala galera, aqui é Guilherme Lopes na área, tudo legal com vocês? Gostaria de trazer, um assunto que é um assunto que está bem em alta. Na verdade para quem está me conhecendo há pouco tempo, eu escrevo, sou escritor, além do editor e fundador da editora X-Books. Eu tenho 4 livros publicados, dentre eles este livro aqui, que se chama Apocalipse. E esse livro aborda, dentre muitos assuntos, ele é um livro de ficção, ele aborda a temática dos OVNIs, a questão extraterrestre, essa questão dessas aparições que ocorrem nos céus, e que há milhões de relatos a respeito disso, e eu gostaria de trazer nesse vídeo essa situação que ocorreu, falar um pouco sobre essa questão que ocorreu aqui no Brasil, na cidade de Porto Alegre. Coincidentemente é o local onde eu nasci, na cidade de Porto Alegre, conheço bem ali a região, tenho uma casa ali próximo, e ocorreu agora há alguns dias diversos avistamentos, de luzes no céu, e quem teve esses avistamentos foram pilotos, foram 5 pilotos, de algumas companhias aéreas que acabaram relatando através lá do rádio, chamaram torre de comando e tal, que eles estavam vendo algumas luzes no céu, até por uma questão de segurança, para saber se era algum outro avião e tal. Mas a princípio, segundo o relato deles, essas luzes elas tinham um comportamento diferente do que costuma ser a luz de um avião, porque a luz de um avião ela é contínua, ela tem ela permanece ali, ela tem uma velocidade. Um avião não fica fazendo zigue-zague, Um deles relatou que ela girava em formato de espiral e tal, aparecia, desaparecia. São algumas informações que nós temos desse relato, Depois a gente vai falar um pouco sobre a questão da problemática do tal do relato, E aí começou a surgir diversas pessoas falando que eram os OVNIs, os ETs, os extraterrestres que estavam invadindo a Terra, que agora era uma invasão, que eles vão se revelar à humanidade, não sei o quê. E aí surge assunto para tudo que é gosto, Mas como aqui a minha proposta é de trazer informação e conhecimento, então eu sugiro, através desse vídeo, sugiro algumas coisas a serem pensadas, tá? Esse fato ocorrido, em Porto Alegre, já teve alguns pesquisadores que foram, se juntaram, foram até a cidade de Torres ali também, onde ocorreram avistamentos. Eles se juntaram, fizeram filmagens do fenômeno, que de fato aconteceu. Se alguém viu é porque de fato aconteceu. A questão não é se aconteceu ou não aconteceu. Acho que, eu já falei em algumas outras oportunidades que existem mais de 5 milhões de relatos de avistamento de coisas no céu, A questão não é isso, que ocorrem fenômenos no céu, coisas estranhas acontecem, são estranhas mesmo para a nossa percepção humana, isso é fato. A grande questão é do que nós estamos tratando, Por quê? Porque existem muitas pessoas que levam sempre para um lado da extremidade, sempre apontando que existem diversas civilizações fora da Terra, que eles têm contato. Aí existem diversas teorias, e eu digo teoria porque nada disso, cientificamente falando, nada disso foi comprovado, Nós não temos
comprovação. Nós não temos oficialmente nós não temos uma nave espacial extraterrestre, nós não temos um ser extraterrestre sendo estudado em laboratório, onde isso foi aberto os resultados para o público, para o grande público, nem para o meio acadêmico. Nós não temos comprovação científica de que de fato existe vida inteligente fora da Terra, né? Alguns micro-organismos, né, células, alguma coisa é muito provável que tenha, né, em outros planetas, estrelas e galáxias, seja o que for. Mas a questão é que isso muita gente acaba levando sempre para esse lado, né? E como é uma coisa que foge do nosso entendimento normal, essas pessoas tem pessoas que acabam inclusive ficando muito ricas em função disso e trazendo uma informação que de certa forma é uma teoria, trazendo a teoria como se fosse uma verdade absoluta. E aí é que está o problema não é tu teorizar, o problema não é tu apontar suas teorias, o problema é tu colocar a teoria como uma verdade absoluta e, para piorar a situação, tentar justificar isso com vídeos falsos, fotos falsas. E a problemática do relato, que é complicado, né? Existem de fato relatos falsos, mas existem relatos que é aquilo, se pegar até mesmo esses avistamentos de agora, se você for ver o relato dos pilotos, você vai ver que uma hora um diz assim, eu acho que é 1, é 2 ou é 3, né? Então o cara já não sabe bem o que é. Então é muito complicado, cada um vai falar uma coisa diferente, então é muito complicado através do relato tu estabelecer, é como se fosse a testemunha no fórum, né? Quem está acostumado a lidar com o meio jurídico sabe que a testemunha, né? No meio jurídico a gente costuma falar que a testemunha é a prostituta das provas, né? Por mais que a pessoa faça ali um juramento onde ela se compromete em falar a verdade, a gente vê descaradamente pessoas mentindo, testemunhando em falso, por mais que seja crime. Então, o testemunho é complicado, até porque aquilo, por mais que a pessoa talvez não esteja mentindo voluntariamente, o que aconteceu semana passada ela não vai conseguir relatar com a mesma precisão do que aconteceu agora 2 horas atrás. Então, com o passar dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, o relato tem uma tendência a ser, de certa forma, deturpado, né? Porque a pessoa vai se esquecer, ela não vai lembrar, vai começar... O nosso cérebro é uma máquina muito, né, complexa, vai começar a gerar certas conexões ali, daí alguém joga uma sugestão, assume aquela sugestão como se fosse uma verdade absoluta. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? Não confundir teoria, né? Não confundir teoria com verdade absoluta, né? Cientificamente falando, nós não temos nada. Então, esses pesquisadores, tratando da questão de Porto Alegre, fizeram lá suas filmagens, suas fotos e tal, suas análises, né? E identificaram, né? Pegaram lá, tem as questões dos satélites, a gente tem que ter consciência de que a nossa órbita, ao redor da nossa atmosfera, ao redor da Terra tem muita coisa voando, o próprio Elon Musk aí tá bombardeando o céu de satélites com Starlink, né? Essa questão da internet que ele tá aí, são muitos satélites, existe muito lixo espacial voando, satélites inativos, e o que ocorre? Essas coisas, elas voltam e meia, elas aparecem, né? Então, neste caso específico, o que esses pesquisadores chegaram à conclusão de que o que ocorreu? De que a luz do Sol refletiu, né, no satélite, ela reflete no satélite e ela vai aparecer para nós, e por isso que ela aparece e desaparece, né? Essas luzes, né, de Porto Alegre especificamente seriam um reflexo do satélite, né, da luz do Sol no satélite, né? Por isso que elas aparecem e desaparecem. Isso é muito comum, isso acontece no mundo todo, toda hora tem esse tipo de relato, né?
Então, essa foi uma situação. Existem outras situações que são muitos fenômenos atmosféricos, inclusive novos que estão surgindo, né? Tem um fenômeno chamado Sprite, que foi agora, nos anos 90, que descobriram ele, começaram os pesquisadores a pesquisar sobre isso. Tem muitos fenômenos na nossa atmosfera que são assustadores, né? Então, se tu olhar assim, realmente parece um ataque alienígena, parece que algo está atacando a Terra e na verdade são fenômenos atmosféricos, né? Por exemplo, o chamado raio bola, né? Que é uma massa de energia, um raio que se transforma numa massa de energia no formato de bola, e ele entra inclusive dentro de avião. Já tem relatos de raio bola dentro da casa, entrou dentro da casa, ficou voando. A pessoa acha que aquilo ali é algo sobrenatural e na verdade não é. Aquilo ali é uma descarga elétrica, né, produzida, né, pela natureza. Então a gente tem que tomar cuidado. E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu não sou uma pessoa, eu tenho a minha espiritualidade, sou cristão, sou evangélico, então eu creio em anjo, creio em demônio, creio no mundo espiritual, não creio em vida extraterrestre fora da Terra. Essa é uma concepção minha, né? Não creio porque a Bíblia não me dá esse amparo, né, em vida inteligente extraterrestre. E não creio porque não tem prova científica nenhuma e eu de fato nunca vi nada nesse sentido, apesar de estar estudando isso já. Então eu falo isso porque talvez alguém que esteja vendo esse vídeo pode pensar: tu tá falando isso porque tu é um cético. Não, eu não sou um cético, mas eu tenho aprendido a filtrar as coisas e eu tenho observado que a maioria das coisas que nos são apresentadas, principalmente na internet, como verdade, na verdade não é verdade, ou é teoria ou é mentira. Então a gente tem como o propósito desse canal e de tudo aquilo que eu tenho feito é trazer conhecimento para as pessoas, conhecimento verdadeiro e não coisas falsas. Então, com muita tranquilidade eu digo, eu não sou cético, mas ao mesmo tempo, neste caso específico de Porto Alegre e de muitos outros casos, né, tratam-se de questões, né, naturais, tratam-se de fenômenos atmosféricos, tratam-se de satélites, de balões meteorológicos e muitas outras coisas que estão voando por aí, né? Hoje temos os drones também, né? Então tem muito drone voando por aí, né? Na Ucrânia agora andou aparecendo, né? Teve algumas aparições, né, na Ucrânia referente a isso e que muito provável que seja drones. Então hoje a questão das guerras, existem aviões tecnológicos que não são esses drones que a gente está acostumado aí, né? Existem aviões não tripulados que são drones também com alta capacidade militar, de bombardeio, de voo, de velocidade, né? Tem muita coisa, tem muita tecnologia desconhecida. Essa é uma grande verdade. Então isso a gente tem que ter noção. Existe aquilo que a gente vive de tecnologia hoje, tá? É coisa que foi produzida há 10, 20, 30 anos atrás. A tecnologia que de fato está sendo produzida nos laboratórios hoje, nós vamos ver ela daqui a 20, talvez daqui a 10, 20, 30 anos. E na área militar existe muita coisa escondida de propósito, porque se é militar é estratégico e não pode ser aí sendo divulgado, né, para todo mundo, né? Então essa questão de Porto Alegre a princípio está resolvida, né? Não adianta a gente querer polemizar a coisa, porque de fato é, né? Eu creio que a princípio pelas análises que foram feitas, que de fato tenha sido ali um reflexo, ali alguma coisa relacionado a algum satélite que acabou gerando essas luzes, né? Que não tem nada de extraterrestre, é coisa da Terra mesmo, né? Porque até mesmo essa palavra extraterrestre, né? O que é extra? É de fora, né? Então, extraterrestre seria aquilo que é de fora da Terra. Aí a gente traz para um outro ponto de que tanto isso pode ser, né? Muitos creem na ufologia, principalmente, né? O pessoal que estuda esses fenômenos,
muitos creem que seja de vidas inteligentes de outros planetas, galáxias, estrelas, né, extraterrestre, mas existem outras correntes também que tratam mais para o lado espiritual da coisa, de que existem camadas espirituais, de que existem outros universos, de que existem seres, né, sobrenaturais, seres extraterrestres que na verdade eles são seres espirituais, né? Eu creio nessa segunda corrente. Eu não creio em vida inteligente fora da Terra nesse sentido biológico, né? Mas eu creio, né, segundo inclusive a Bíblia nos aponta, que existem seres extraterrestres que na verdade são entidades espirituais, são o que nós costumamos chamar no cristianismo como anjos e demônios, né? Então, principados, potestades, né, dominadores, tem muitos nomes que a Bíblia nos traz a respeito desses seres, né, extraterrestres que estão fora, né, dessa camada que a gente enxerga, né, mas que são seres, na verdade, seres espirituais. Então, eu creio muito nisso. E o livro Apocalipse, né, esse livro aqui, essa versão física, ela vai estar disponível para venda a partir do ano que vem, 2023, né? A partir de março do ano que vem eu vou estar disponibilizando para venda, mas no momento você pode comprar o e-book, né? Aproveita aí, já dá o like, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, né? Isso aí ajuda bastante a gente aí a estar divulgando informação, né? Então, esse livro aqui, o livro Apocalipse, ele é uma ficção futurística, né? Por que tem um coliseu aqui atrás? Porque é uma história, né, fictícia, que ela se passa na Itália. Então os personagens são italianos, né? O livro foi escrito em português, tá? Eu escrevi ele quando eu estava morando na Itália. Então no momento eu estou morando em Portugal, mas entre 2019 e 2020 eu morei na Itália e ele foi escrito lá. Então eu trago muitos elementos de cultura italiana aqui, tem muita coisa legal aqui. E o legal desse livro é que, apesar de a história ser fictícia, os personagens serem fictícios, né, muitas situações e muitos lugares deste livro são lugares reais, lugares que eu conheci, que eu visitei, situações que eu presenciei, que eu acabei relatando aqui. Então ele é um livro fictício com dentro dele elementos de verdade, como locais, né, e até mesmo pessoas, mas onde o nome foi trocado para preservar a identidade. E nesse livro ele traz muito conhecimento de coisas que as pessoas, na grande maioria, não desconhecem, não tem conhecimento sobre isso. Então nesse livro aqui eu falo muito sobre essa questão extraterrestre, tá? Muito, né? Tem um dos personagens do livro, ele vê, né, essas coisas, e ele não vê simplesmente luzes no céu, ele de fato viu uma nave, ele viu seres, então ele viu algo muito mais complexo, porque uma coisa é esses relatos que foi que aconteceu agora em Porto Alegre, onde a pessoa viu luzes, né? O piloto viu uma luz voando, que piscava, que apagava e tal, e girava e tal. Isso é uma coisa. Agora existem milhões de relatos de pessoas que disseram que tiveram contato com o ser. Existem milhões de relatos de pessoas que disseram que viram de fato, que visualizaram uma nave assim, que tinha assim, que era de cor tal, que era assim, assim, assim. Então, nem todas, né? Muitas vezes, né? Esses relatos eram até mesmo problemas psicológicos que a pessoa tinha, daqui a pouco a pessoa ficou, né? Tava passando com algum problema, ficou algumas noites sem dormir, né? Com questão de alimentação, algum alucinógeno, né? Também que produz esse tipo de coisa. Alguns casos é isso, né? Que é produto da própria mente da pessoa. Mas nós temos que reconhecer que de fato existem coisas estranhas que ocorrem. Então tem que se reconhecer que alguns destes relatos
são, que a minoria, eles são no mínimo curiosos. E aí, como justificarmos isso, né? Então, eu tô te dizendo que na minha concepção, não só na minha concepção, de muita gente, não existe vida inteligente fora da Terra. Não creio nisso, né? Não temos como provar isso e nem pela fé, nem mesmo utilizando o texto bíblico, eu não tenho como justificar isso. É muito difícil conseguir justificar isso. Mas fato é que coisas ocorreram e coisas continuam ocorrendo. E esses relatos, né, desses contatos com esses seres, isso é coisa lá da antiguidade, isso não é coisa de agora recente. Existem relatos na Idade Média, existem relatos em todas as eras, existem relatos de povos primitivos, inclusive aqui da América, existem relatos de tribos do norte da América, existem relatos que eu digo são esculturas, são pinturas e até mesmo relatos dos descendentes deles hoje. Existem tribos nos Estados Unidos, por exemplo, que falam que os antepassados deles tiveram contato com seres que vieram do céu. Existem relatos do Antigo Egito, na Mesopotâmia, né? Muita coisa ali, muita coisa pintada, muita escultura, coisas que estão encontrando até hoje, né? As famosas pirâmides, muitas construções megalíticas que trazem por trás dela muita coisa que a gente não entende. Então, fato é que desde a antiguidade, né? Desde tempos muito remotos, né? Algo está acontecendo. Né? Algo fora do normal que a gente considera como normal está acontecendo, e o livro Apocalipse ele fala bastante sobre isso. Então, gente, como eu disse, muita coisa, né? Mas muita coisa tem acontecido ao longo da história, né? Que nós conhecemos aí da humanidade, né? Como eu mesmo mencionei, bom, eu sou professor de história, né? Estudo história desde muito pequeno, já viajei bastante por diversos lugares, sítios arqueológicos, estive em Malta, em templos megalíticos, né? Conheço construções na Itália, diversos lugares, né? E tudo mais que a gente vem estudado aí. E o que a gente percebe que, né, na história dos povos, na história da humanidade, existem muitas coisas que difíceis de serem explicadas. Dentre elas, estes relatos de seres que vieram do céu, que eles chamavam, em cima disso foram construídas religiões inúmeras, né? Inúmeras religiões, inúmeras filosofias, né? Foram construídas com base nesses relatos de seres que vieram do céu, né? A própria Bíblia fala, né, de anjos que se rebelaram e que inclusive tiveram relações com seres humanos, gerando uma raça híbrida que chamamos de Néfilins. Então, isso está na Bíblia e também fora da Bíblia, em diversos outros textos, né? Textos da Mesopotâmia, textos hindus. Então tem muita literatura, tem vasta literatura aí, antiga e também recente, né? Devido a achados, a pesquisas falando sobre isso, falando, né, que desde o início, né, da civilização humana, coisas ocorrem, coisas que difíceis de serem explicadas, né? De aparições de fenômenos de seres, não só de seres, mas de luzes e até mesmo de máquinas, né? Como nos dias de hoje nós chamamos de discos voadores, mas no passado alguns poderiam falar que seriam rodas, que seriam muitas outras coisas que eles não conseguiam identificar, né? Carruagem de fogo e tantas outras coisas. O fato é que a questão de, né,
existirem de fato relatos de aparições, isso não significa que eram seres de outros planetas. Isso não significa, né, por mais verdadeiras que sejam essas aparições, por mais verdadeiros que possam ser esses relatos, porque eles aconteceram no mundo todo e continuam aparecendo, isso não prova que são seres de outras galáxias, seres, né, de outras das estrelas, de Órion ou de qualquer outro lugar. Isso não justifica uma coisa, não justifica a outra. O fato de ter o relato não diz exatamente o que é, né? Mas, né, segundo, né, a tradição cristã, os relatos bíblicos, textos rabínicos, tantas outras coisas, né, textos da antiga Mesopotâmia, até mesmo textos egípcios, muita coisa que a gente pode ler tudo isso, nós conseguimos juntar um quebra-cabeças e chegar na seguinte conclusão. Como eu disse, né, é uma teoria. Eu creio nisso e a Bíblia me dá base para isso, de que existem seres celestiais, né? Existem seres espirituais, tanto que querem o bem da humanidade, quanto que querem o mal da humanidade. Os que querem o bem da humanidade nós chamamos como anjos, e os que querem o mal da humanidade, né, a destruição do homem, né, fazer o homem pecar contra Deus, se rebelar contra Deus, porque outrora eles eram anjos de Deus e se rebelaram, nós chamamos de demônios, né? Então, ou espíritos do mal e tantos outros nomes que eles possam serem chamados, né? Então, dentro desse pressuposto, né, visto que são seres espirituais, né, que conseguem transitar entre dimensões diferentes, que têm poder, eles poderiam facilmente estarem produzindo esse tipo de fenômeno. Então isso é algo que também tem que ser levado em consideração, de que esses fenômenos, não esses que eu disse que são atmosféricos, não esses que são satélites, drones ou alucinação da cabeça das pessoas, certos fenômenos, né, que ocorrem que de fato não têm explicação e que são reais, esses fenômenos podem sim estarem sendo produzidos ao longo de milênios por estes seres, né, chamados como sentinelas ou anjos caídos ou demônios ou qualquer outro nome que você possa dar para eles. Então pode ser esta a explicação. Isso é o que eu creio, é uma teoria, tá? É aquilo que eu disse. Eu não tenho como cientificamente comprovar isso. Assim como ninguém pode comprovar cientificamente de que existe vida biológica inteligente fora da Terra. Então, a menos que seja na estação espacial ali, na internacional, né? Mas é uma teoria, mas é uma teoria que tem fundamento bíblico. Então, para quem crê na Bíblia, né, como verdade, assim como eu, assim como os cristãos creem, e outras religiões também, o próprio judaísmo, né? Então, é possível, né, olhando dessa ótica, de que esses fenômenos estão sendo produzidos por estes seres espirituais, pelas razões deles que a gente, né, pode supor um monte de coisa, mas não vem ao caso aqui. Então, a produção desses fenômenos, essas aparições, até mesmo de seres, porque eles podem se transfigurarem no que eles quiserem, eles podem se materializarem, né? Inclusive nessas aparências que aparece aí, cabeçudo, grey, olho grande e tal, né? Reptiliano, né? Com formato de réptil, né? Com aquela pele, né? De lagarto, digamos assim. Eles têm poder para se transfigurarem nesse tipo de ser, inclusive aqueles seres de luz iluminados, com os cabelos compridos loiros, com o olho
com olho branco e tal. Então, tudo isso é possível, né? Eles conseguem se transfigurar nesse tipo de ser. Inclusive, conseguem produzir efeitos como se fosse de uma nave espacial e tal, né? Então, essa é uma outra perspectiva, né, de visão que é interessante para você pensar. Eu quero que você pense, né? O meu papel aqui é fazer você pensar. E no livro Apocalipse, né, como eu estava dizendo, a versão física é só para o ano que vem, mas você pode adquirir o livro Apocalipse por apenas R$14,99. Você vai entrar no nosso Instagram, @editoraxbooks, né? @editoraxbooks, ou você pode mandar um e-mail para nós, né? editorax, né? xbooks@gmail.com. Eu vou colocar na descrição, tá? As informações, ou pelo nosso WhatsApp. Você pode pedir o livro, o e-book, R$14,99. Você vai receber o e-book Apocalipse. Você vai poder ler, uma história bem legal. E no livro Apocalipse, eu vou dar um spoiler para você, acontece exatamente isso, né? Ele é um livro que trata da temática do que nós chamamos de Apocalipse, né? A revelação, os fins dos tempos. Então ele traz, esse livro é o primeiro de uma trilogia, serão 3 livros falando sobre a temática do fim dos tempos, o chamado fim do mundo, ou Apocalipse, Armagedon, e aí tem um monte de nome que você pode dar para isso daí, tá? E ele traz, né, o livro Apocalipse, essa temática, onde a figura do anticristo, né, a Bíblia diz que vai surgir um homem, né, que vai ser um governante mundial, né, que vai ter domínio sobre as nações, que ele é chamado como anticristo, né? No livro Apocalipse, o anticristo, ele se aproveita da temática UFO, da temática, né, dos extraterrestres, para poder se beneficiar em cima disso. Então ele vai simular um ataque alienígena à Terra, no livro, onde de fato aparecem naves espaciais de verdade, né, discos voadores, né? A guerra vai no livro, tá? O mundo vai passar por uma grande guerra, vai acontecer uma grande devastação, as nações vão, após essa guerra, as nações vão chegar no consenso de que é necessário um governo único de paz. Então eles se reúnem nesse governo, né, onde existe um líder ali entre eles, e esse líder é o anticristo. E numa reunião deles, né, eles estipulam uma data específica para uma reunião com líderes mundiais. Vai ter um ataque alienígena, onde esses seres extraterrestres, que na verdade são demônios disfarçados ou transfigurados em extraterrestres, eles vão chegar até aquele local com suas naves, né? E eles vão se apresentar à humanidade como seres intergalácticos que vieram para ajudar a humanidade, e vão sugerir que aquele líder venha a ser o líder mundial que vai governar a Terra sob a supervisão desses seres. As pessoas que estão ali, eles acham que são seres extraterrestres, mas na verdade são demônios transfigurados que estão criando toda essa narrativa para que o anticristo tenha um apoio efetivo destas nações. Então, isso é uma teoria, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer de verdade, que vai ser assim. Eu creio que de fato vai existir o anticristo. Agora, se vai ter extraterrestre ou não, eu não sei. Se vai ter a temática UFO, eu não sei. Mas o livro traz isso dentro da sua história. E é muito legal, é muito interessante, então adquira, tá? Vou deixar na descrição, não esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato para que você possa comprar esse livro, que é um livro muito legal e vale a pena. É o primeiro de uma trilogia, vão ser 3 livros. Então, compra o primeiro, lê a história, e depois, quando vierem os outros 2, você vai comprar e vai ter a história completa da trilogia Apocalipse.
Então, dando continuidade, né, nessa questão, a gente não pode também deixar de considerar essa questão da tecnologia. Tá? Tem muita coisa escondida, né? Se nós formos estudarmos, o livro Apocalipse fala um pouco sobre isso, mas tem muitos outros materiais. Nós podemos observar que ali durante um período um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas, né, sob o comando ali do Hitler, do Himmler e outros, né, eles desenvolveram armas muito sofisticadas, tanto é que quando a Alemanha nazista foi derrotada, os Estados Unidos e a União Soviética, que foram os lados vencedores, eles pegaram, né, esses cientistas. Boa parte desses cientistas nazistas não foram presos. As pessoas acham que eram milhões de nazistas, era muita gente, e muita gente com estudo, muitos cientistas, né, que desenvolveram muita coisa, muita tecnologia. Os nazistas estavam 20 anos à frente dos Estados Unidos e a União Soviética em tecnologia. Os caras, durante esses anos, eles desenvolveram muita coisa. Então, tanto é que as pessoas acham, tem uma tendência a achar, né, que os nazistas foram todos mortos depois da Segunda Guerra Mundial, ou foram presos, né, no tribunal de Nuremberg, não sei o que. Não, gente, tipo, isso é fato histórico. Boa parte desses cientistas foram levados para os Estados Unidos para trabalhar para os Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos, e outra parte foram levados para trabalhar para os governos soviéticos. E aí assim surgiu a Guerra Fria, assim surgiram, né, armas, inclusive a arma nuclear dos Estados Unidos, assim surgiram a corrida espacial aconteceu por causa da tecnologia nazista. Graças à tecnologia de propulsão de mísseis nazistas, eles conseguiram desenvolver os foguetes, desenvolver novos equipamentos e tal, né? Então, muita coisa foi produzida. Tem a tal Área 51, onde eles faziam testes, né? Onde existe de fato a Área 51, o pessoal diz que lá eles têm, né, extraterrestre e tal. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito que a Área 51, de fato, ela desenvolveu e talvez ainda desenvolva alta tecnologia, né? Então, talvez muitos desses equipamentos que a gente vê voando por aí, talvez até mesmo esses discos voadores, né, que chamam de discos voadores, né, assim, essas naves espaciais, digamos que isso, na verdade, é tecnologia militar. Então, existem fotos, inclusive, relatos e fotos de que os próprios nazistas teriam desenvolvido essas tecnologias, né? Eles desenvolveram essas tecnologias, desenvolveram inclusive, né, naves com formatos circulares e tal. Então tem que ser levado em consideração isso, que existe muita coisa, muita tecnologia militar desconhecida para o grande público. Então talvez muitos desses relatos sejam de fato avistamento dos testes desses equipamentos, né, que foram de certa forma tomada essa tecnologia dos os próprios soviéticos, que são os russos, né, e os próprios americanos tomaram dos nazistas essas tecnologias e eles mesmos desenvolveram suas próprias tecnologias, né. Agora, o interessante de tudo isso é que se a gente for estudar, né, a Alemanha nazista, a gente vê que eles tinham, ao mesmo tempo que eles tinham, né, a tecnologia, eles tinham uma inclinação muito forte para o ocultismo. Então, o Himmler foi um cara que ele comprou, não sei se ele comprou, se copiou, ele tinha um castelo lá, né, onde lá eram feitas cerimônias de satanismo, eles eram muito envolvidos com o ocultismo, eles contratavam médiums, esqueci o nome da mulher, tinha uma mulher que era uma feiticeira, uma médium, que ela tinha contato com seres que, segundo ela, eram seres de outros planos, de outros planetas, e que esses seres traziam informações para os nazistas. Então, visto que
né, existiam seitas, né, religiosas, seitas que podemos chamar ocultistas dentro do nazismo. Esses nazistas, né, eles tinham contato com informações de fora, com informações, aí eu volto para aquela questão, né, dos seres, né, dos anjos, dos demônios, né. O que eu creio? Que esses nazistas receberam instruções desses demônios, né, desses anjos caídos, que orientaram eles a produzir, ó, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Tiveram acesso a informações privilegiadas, porque eles são seres, né, poderosos, seres que têm um domínio de ciência, né, muito além daquilo que o homem conseguiu produzir até hoje, e que os nazistas, com a ajuda, né, dessas orientações, né, desses seres espirituais, teriam a capacidade de estar muito à frente do que os próprios americanos e soviéticos, que não tinham essa orientação. Então é algo interessante a ser pensado, né? É algo interessante também analisarmos por esse ponto de vista. Então, o que de fato é importante é sempre nós pararmos para analisarmos a informação. Então, eu tô te falando algo aqui, você para e pensa se é coerente, né? O que é isso que eu tô te falando não é científico, eu tô te trazendo uma teoria, tá? Isso é uma teoria criada em cima de situações reais. É fato comprovado de que existiam seitas ocultistas dentro do nazismo e que eles tinham contato. Isso está documentado, tá? Isso é documentado, você pode pesquisar a respeito do assunto, né? Eu estou teorizando o fato de que esse contato com esses seres espirituais teriam trazido informações que dariam condições aos nazistas de produzirem tecnologia superior, né? Os americanos e soviéticos, quando ganharam a guerra, eles acabaram tomando essa tecnologia e desenvolveram tecnologias ainda mais avançadas. E talvez muito do que a gente vê por aí hoje sejam essas tecnologias, né, super avançadas, que até o momento estão desconhecidas por questões, inclusive, estratégicas de guerra. Mas trago isso no sentido de que não vá atrás de tudo que a internet ou que a televisão te diz. Então, corre atrás e vai estudar. O meu incentivo para você é que você busque conhecimento e que você estude, para que você não fique caindo em conta e não fique perdendo tempo com certas coisas, né? Não fique preocupado, né? Agora apareceu as luzes, os ET vão invadir a Terra. Não se preocupe com isso. Né? Que você possa ser produtivo, que você foque naquilo que você tem que fazer, né? Que você trabalhe, que você invista do seu tempo, do seu dinheiro, adquirindo conhecimento, para que você possa, né, cumprir os seus propósitos, para que você possa crescer, para que você possa deixar um legado e ajudar muitas pessoas. Então, ficar amedrontado só vai te paralisar. O medo vai te paralisar, o medo vai te trancar e vai te impedir de crescer, vai te impedir de alcançar coisas ainda maiores. Então, quando você vê um vídeo na internet, né, então você para, escuta, analisa, lê, pesquisa e vê se aquilo é coerente ou não. Independentemente de você acreditar, né, em vida inteligente fora da Terra, ou acreditar que essa vida inteligente não é de fato biológica, mas são seres espirituais, independente de qualquer coisa, que seja com base nos teus estudos e não seja com base do que qualquer né, está falando para ganhar like ou para simplesmente, né, manter, né, aquela condição, porque a questão do dinheiro realmente conta muito e muita gente está fazendo isso simplesmente, mesmo não acreditando naquilo. Tudo que eu estou te falando aqui são coisas que de fato eu acredito, eu creio e eu vivo, né? Muitas vezes a pessoa nem acredita naquilo, mas ela está fazendo aquilo ali porque é uma forma dela manter o canal dela ativo, dela ter os seguidores dela e tal. Tá certo? Então fica aí esse vídeo para nós, né?
Um grande abraço para você, né? Esse canal ele traz informações sobre viagens, sobre curiosidades, sobre literatura, né? Sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Então abrangimos aqui diversas áreas do conhecimento. Tudo aquilo que eu tenho aprendido aí ao longo desses meus 25 anos de carreira, envolvido com diversas coisas, né? Eu tenho tentado trazer informação para que você possa crescer, desenvolver, né, teu intelecto, possa se tornar uma pessoa mais interessante, mais inteligente e possa dessa forma aí ter uma vida próspera, ter uma vida produtiva, tá bom? Deixa aí o teu like, né? Se inscreve no canal, aciona o sininho e compartilha com os teus amigos e até uma próxima.